No ano de 1500, no dia da descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, o desfraldar da bandeira real de Portugal era ao mesmo tempo a cortina de encerramento do formidável drama que foi a história da terra do pau-brasil até aquela data. A carta de Pedro Vaz de Caminha, em que eram descritas a terra e a gente que a habitava, criava com suas informações taxativas uma impressão de atraso, que, tornada certeza, ficaria para todo sempre como um estigma sobre os nossos silvícolas. De fato, o aparente atraso demonstrado pelos nativos que viviam nus e habitavam meras palhoças, desprovidas de comodidade, a ausência de edificações em material durável e a pobre cerâmica em uso pelas tribos do litoral, pareciam demonstrar que os indígenas viviam num estágio cultural muito primitivo e que ainda estavam ensaiando seus primeiros passos no caminho da civilização. Decorrido poucos anos, a descoberta das culturas superiores, como as dos astecas e dos incas, bem como outras nações civilizadas com verdadeiras cidades e um padrão de vida que poderia ser comparado com o desfrutado pelos povos do Velho Mundo, criou a dúvida de se no interior do nosso país não existiria uma urbe nativa, semelhante às descobertas em outros pontos da América. Para corroborar tais especulações, várias tribos contaram aos brancos que uma região localizada em algum ponto do interior, uma poderosa nação, o reino do grão-pai-titi, vivia num estado quase idêntico, liderado por governantes sábios e bondosos, e que as riquezas eram tantas e o ouro abundava por tal forma que era utilizada para forrar as paredes dos edifícios principais e dos templos. Diante de tão poderoso incentivo, não seria de estranhar que expedições se sucedessem com o intuito de encontrar e conquistar tais riquezas. Por outro lado, os sacerdotes cristãos propugnavam pela evangelização dos gentios, levando-lhes a oportunidade de salvação de suas almas pelo conhecimento da doutrina cristã. Tais expedições sofreram decepcionantes fracassos e, além das que jamais retornaram, os sobreviventes que lograram voltar aos seus lares contavam em vívidas descrições os inúmeros sofrimentos que esperavam todos os que ousavam penetrar os mistérios da Jangal. Porém, os derrotados sobreviventes das entradas no interior bravio continuavam a descrever as informações dos silvícolas acerca dos fantásticos tesouros que a selva persistia em esconder dos olhos ávidos dos europeus. E, vez por outra, narrações como a da bandeira de 1753, que informou em carta enviada às autoridades o achado de uma cidade de pedra em ruínas, com arcos, estátuas, inscrições estranhas e sinais de minérios preciosos, surgiam para acrescentar mais lenha à fogueira dos buscadores de tesouros. O imenso mar doce que é o rio Amazonas foi desde o início de nossa história apontado como possível região de ricas cidades, e as narrações de conhecidos exploradores como Francisco de Orellana e Walter Raleigh inflamaram as imaginações dos que viam as tribos locais, e entre elas a das mulheres guerreiras que deram nome ao grande rio, como nações organizadas e possuidoras de cultura própria e singular. Mas as provas palpáveis continuavam a falar sistematicamente, e as lendas eram contraditas pelo encontro de pobres malocas em que centenas de indivíduos viviam em total promiscuidade e no mais absoluto desconforto. Certas lendas têm vida mais longa do que o fôlego dos gatos, e a imaginação dos homens continuou povoada por visões de grandeza até os dias atuais, e não obstante a imensa gama de sacrifícios que a exploração de tão vastos territórios exige, são inúmeros os que, arriscando a própria vida, embrenharam-se pelo Interland na busca de autênticas miragens douradas. Mas as provas de que, em alguma época, o Brasil,
conhecer uma civilização respeitável estão aí. Basta visitar os museus e compulsar determinados livros para que evidências inegáveis surjam claramente. Assim, são os Muiractãs, pequenos ídolos de nefrita de origem desconhecida, que surgiram do fundo das selvas sem que fossem descobertas as oficinas onde foram produzidas. A cerâmica de Marajó, Maracá e Miracanguera, encontradas em jazimentos funerários, sem ligação aparente com nenhum sítio urbano e outros problemas arqueológicos sem resposta aparente, formando o intrigante enigma das culturas pré-cabralinas, que está muito longe de ser desvendado. Hoje, certos indícios parecem provar que em época muito recuada existiu no Brasil um contexto cultural com bastante conhecimento, podendo mesmo ter praticado a arte da edificação e alguma forma de escrita, como já foi previsto por vários estudiosos, causando estranheza o completo abandono a que foram votados certos trabalhos do passado, os quais somente podem ser consultados em pouquíssimas bibliotecas e ao custo de sensível perda de tempo, devido a dificuldades impostas aos que procuram tais livros quando estão acessíveis. Nas bibliotecas que por acaso possuem os livros que enfocaremos, normalmente eles se escondem por trás da classificação de obras raras, o que os torna de difícil acesso, permanecendo desconhecidos do público, de vez que a consulta é difícil e depende de uma série de fatores que podem desanimar aos menos persistentes. Dentro desse esquema estão os seguintes trabalhos: Vasos brasileiros pré-colombianos com inscrições do professor Alberto Schild, Cidades petrificadas e inscrições lapidares no Brasil, do conselheiro Tristão de Alencar Araripe, Escrita pré-histórica do Brasil, de Alfredo Brandão, e outras mais que, desenvolvidas por estudiosos de nossa pré-história, não são divulgadas e não mereceram a sorte de edições modernas que os tornasse conhecidos das novas gerações, que poderiam aquilatar seus erros e acertos. Quase esquecido, atualmente encontra-se o ilustre desbravador João Barbosa Rodrigues, misto de historiador arqueólogo e botânico a quem devemos trabalhar de inestimável valor, além da descoberta no fim do século passado do importante jazimento arqueológico de Miracanguera, que por falta de maiores cuidados das autoridades de então, desapareceu numa cheia catástrofe do rio em cuja margem se situava. Inegavelmente, as condições do interior do Brasil mudaram bastante desde a partida do coronel Percy Fawcett em busca da mítica Manoa, mas existe em nosso imenso país verdadeiro continente, muitas terras onde o homem askenazi, senhores do mundo, nunca pisaram. O mesmo, os membros da FUNAI sabem que existem tribos que ainda não tiveram contato com os civilizados e estão dentro dos biomas, e não obstante a abertura da Transamazônica, a floresta permanece virgem em muitos de seus trechos. A existência do fabuloso Lago Parima, às margens do qual se situaria a cidade perdida, tem sido contestada por muitos anos, mas ainda recentemente pilotos que sobrevoavam um trecho da floresta amazônica informaram ter avistado uma lagoa que não constava de nenhum mapa, evidentemente por estarem voando fora de rota e devido à precariedade das alternativas de pouso que a região oferece. Tal observação ainda não pode ser comprovada ou desmentida, uma vez que é sabido que certas cheias dos rios da região formam lagos aparentes que permanecem por toda a estação das chuvas, criando banhados e pântanos de duração variável. No presente trabalho, nosso intuito foi dissecar alguma das mais persistentes lendas acerca da existência de uma civilização pré-cabralina em território brasileiro, com um confronto da vida tribal já conhecida, mantendo nosso espírito aberto a todas as possibilidades que não descambassem para a fantasia ou ficção, o que tentamos realizar com o máximo de isenção e honestidade.